De acordo com esse acórdão, a gente pode retratar o relatório feito pelo senhor ministro Teori Zavascki, que é o relator. Trata-se de um agravo de regimental contra a decisão que em demanda em que se discute a respeito da natureza indígena de áreas de terra situadas no município de Aquidauana, estado de Mato Grosso do Sul, fazenda Santa Bárbara. Conheceu de agravo para negar regimento a recurso extraordinário aos fundamentos de que a súmula 650 do STF não se aplica ao presente caso exposto, por tratar-se de hipótese diversa. Porque, embora o marco temporal de ocupação de um determinado espaço geográfico por determinada entidade aborígene para fins de reconhecimento de que se trata de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, seja da data da promulgação da Carta Magna, que é 5 de outubro de 1988, o renitente esbulho por parte de não-índios não é hábil a descaracterizar a tradicionalidade da posse nativa. Dissentir das conclusões do acórdão recolhido demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada pela súmula 279 do STF. Sustenta a parte agravante, em suma, que na verdade, o entendimento da súmula 650 do STF foi firmado no julgamento do recurso extraordinário. De acordo com o voto do senhor ministro Teori Zavascki, que é o relator, existe uma controvérsia, que foi relatada pela decisão agravada por tratar-se de um recurso extraordinário interposto em ação declaratória. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu que, ainda que os índios tenham perdido a posse por longos anos, têm indiscutível direito de postular sua restituição, desde que ela decorra de tradicional ocupação. A perícia encontrou elementos materiais e imateriais que caracterizam a área como de ocupação terrena, desde período anterior ao requerimento ou titulação dessas terras por particulares. Inaplicável, sendo assim, a súmula 650 do STF ao caso, visto que não consta que a área objeto dessa ação seja a área de extinto aldeamento indígena, ou seja, não consta que tenham os indígenas deixado de ocupá-la algum dia, por vontade própria e em passado remoto, ali retornando após o decurso de tempo suficiente para justificar o título de domínio defendido pelo autor nesses autos, restando comprovado nos autos o renitente esbulho praticado pelos não-índios, inaplicável à espécie, ao marco temporal, aludido na PET 3.388 e súmula 650 do STF. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta com base o artigo 102, terceiro A da CF, violação ao artigo 231 da CF de 88. Na minha parte, eu resolvi dar um enfoque no terceiro ponto que o ministro relator Teori Zavascki utilizou para o seu voto, que é o ponto em que ele expõe que, ao julgar a causa que inadmitiu o recurso extraordinário, o plenário se baseou no artigo 231, parágrafo 1º da Constituição Federal, que estabeleceu um marco temporal para que os povos indígenas pudessem requerer seu direito sobre as terras indígenas, né? E esse marco temporal seria que esses indígenas deveriam estar em posse da terra na data da promulgação da Constituição, no caso, dia 5 de outubro de 1988. Nesse sentido, os povos indígenas não teriam direito às terras, nem ocupadas por eles no passado, nem as que eles viriam a ocupar no futuro, apenas aquelas que eles estivessem tendo posse no momento da promulgação da Carta Constitucional. Na segunda atividade,
da matéria, nós realmente tratamos sobre o marco temporal e sobre quanto isso significava um retrocesso. Mas é importante observar que não é só esse ponto, alguns conceitos constitucionais realmente significam esse retrocesso. E mais ainda, significam um interesse do legislador e muitas partes do judiciário também de não oferecerem esse direito, porque é muito importante ressaltar várias vezes que não é um favor, não estamos fazendo um favor para os povos indígenas, é um direito que todos eles têm. E colocar uma data e falar que só essas pessoas teriam direito é uma coisa extremamente errada. É uma coisa extremamente errada, mas é uma coisa que a gente consegue entender o intuito. É o intuito de não oferecer uma eficácia para todas as pessoas que deveriam recebê-la. Então, é um caso extremamente delicado. Não se leva em consideração, por exemplo, os indígenas que tiveram que sair de suas terras por pressão, por violência. É uma coisa que a gente vê estudando nessa matéria. O jeito como essas pessoas sofrem dificuldade para ter seus direitos reconhecidos. E o que a gente tem que lutar com o passar do tempo é que realmente as pessoas, no caso judiciário, comecem realmente a interpretar esses casos da forma devida e não exatamente seguir ao pé da letra retrocessos como esse do marco temporal. Enfim, após esclarecer esse ponto, o último integrante do grupo vai fazer um apanhado do acórdão como um todo e fazer um resumo de tudo que foi falado nele. Analisando esse julgamento, onde a Procuradoria da República recorre da decisão que não reconhece a aldeia Limão Verde como terra indígena. Então ele apresentou um recurso junto à segunda turma do STF que alegava que essa terra não é de ocupação tradicional indígena. Aliás, são esse o centro da discussão do julgamento, né? A discussão e os conflitos sobre o marco temporal da ocupação. Gerando grande divergência de entendimento e que, consequentemente, gerou o embargo de divergência, culminando com o recurso extraordinário do agravo 803.462. O marco temporal de ocupação, que foi objeto de julgamento da petição 3.388, trata-se da demarcação de terra indígena, na qual o STF estabeleceu a data da promulgação da Constituição Federal como um ponto de referência para essa demarcação. Porém, analisando criticamente sobre esse ponto de vista, manter-se cegamente esse quesito como marco temporal de ocupação para julgamento, analisamos que há um desrespeito à Constituição, porque ela impede a qualquer tempo a possibilidade de reconhecimento do direito da comunidade indígena em questão de terras tradicionalmente ocupadas. Os direitos dos índios às terras por eles tradicionalmente ocupadas, nós vislumbramos que sempre pré-existiu. Sempre já existiu, bem antes do reconhecimento dessa última Constituição. Ela já foi acolhida em outras Constituições anteriores. Por isso nós podemos ser chamada de direitos naturais, ou direito originário, ou direito de propriedade. Esse marco, esse quesito discutido no julgamento, marco temporal ocupacional, ele é questionável. Analisamos friamente, porque
porque ela foi fixada de forma arbitrária, colocando essa data de 5 de outubro de 1988, a data de promulgação da Constituição, como um marco de referência para a discussão. Porque ela foi mediante um acordo, e que durante esse tempo ela foi pegando a dimensão de normas geral e aplicada em todas as formas gerais de decisão. Porém, ela não se encontra na Constituição, nem explícita e nem implícita. Entendeu? Então, ela faz-se referência ao artigo 231 da Constituição. Porém, esse artigo ele é mais amplo, ele delimita assuntos mais amplos e mais diversos, não podendo verificar isso, fato, só para esse fim, porque estaria não só como utilizando ele para fim de proteção do direito dos índios, mas sim para evitar talvez intermináveis questões e conflitos sobre a terra, mesmo que utilizando esse artigo eles fecham os olhos para as regras constitucionais. O que também observamos nesse julgamento é que o conflito não poderia ser tratado e não pode ser tratado como posse de terra, porque seria como se tivesse uma forma descrita na lei do Código Civil, áreas de posse possessórias, porque a ocupação tradicional indígena ela é uma ocupação originária, ela é uma ocupação intrínseca das suas culturas, você entendeu? Então, deveria ser tratado e deveria ser tratado por esse quesito marco temporal de ocupação de forma de limitação histórica só, um fato evolutivo da cadeia das comunidades indígenas, e não como um espaço, um território, né? Dessa forma, estaria prejudicando e prejudica muito as comunidades indígenas. Todos nós sabemos que a demarcação de terra indígena sempre foi e é uma questão histórica e mal resolvida ainda, contrariando ela aos interesses políticos, aos interesses econômicos das elites. Porém, até hoje no Brasil, infelizmente, entendeu? A gente percebe que há novos genocídios indígenas, onde os fazendeiros ocupam as suas terras, às vezes de forma até criminosa, e expulsam eles, talvez com esse esbulho de renitente, utilizando esses mecanismos que posteriormente se postergam a lei, erradamente, utilizando-se do dispositivo constitucional do parágrafo 4º do artigo 231. Pelo que nós percebemos, esse julgamento, ainda bem que foi acolhido, foi promovido em favor da comunidade. Foi analisado e acolhido de forma corretamente, e valorizando que a terra, a demarcação de terra tem que evoluir-se para o tradicional ocupação indígena, porque essa sim estaria intrínseca na sua cultura, estaria sobre a sua questão de sobrevivência e a sua cultura permanente.